O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Junto com o evangelista Marcos e com Pedro, continuamos nossa aventura nesta investigação das Sagradas Escrituras, para dela aurir os segredos de que necessitamos para termos uma vida santa, que começa com uma boa vontade, como lembrava Kant em um dos seus escritos. Boa vontade desdobramos nós nesta manhã, que tem a ver com um despertar do nosso conhecimento. Só pode vir a nós pela força do Espírito Santo, que falou pelos profetas, que inspirou os agiógrafos e que continua também em nossas vidas a recordar e a nos ajudar a interpretar os segredos das Sagradas Escrituras. Este Espírito vem a nós, este é um incipit que prepara o Evangelho que acabamos de escutar, dando-nos a conhecer a esperança, essa virtude que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, a esperança reservada a nós como herança. Por isso é bom, necessário, justo, meditar todos os dias a Santa Palavra de Deus, porque sem ela nós iremos buscar ser herdeiros das expectativas deste mundo, que estragam, se desfazem e se alteram, esquecendo-nos que o grande chamamento que nossa vocação nos dá é nos encaminharmos para o reino, para a pátria definitiva. E é falando desta espera, tão necessária à vida de cada um de nós, que se insere esta segunda carta de São Pedro. Hoje estamos lendo os seus últimos versículos, uma pequena carta, não obstante a grandeza do seu ensinamento. É uma encíclica católica, portanto, um escrito que não se destina a esta ou aquela comunidade, mas dá a conhecer o testamento espiritual do apóstolo Pedro, na sua comunicação de verdade e de doutrina, servindo a todos nós, em todos os tempos e lugares, que somos a nova Kahal, a nova eclesia, a nova assembleia constituída por Deus, chamada pela sua graça, tendo passado da morte para a vida. Pedro é testemunha avalizada, por isso essa carta segue o seu influxo espiritual, porque ele conviveu com Jesus, é testemunha ocular, esteve com ele na transfiguração, que é mistério da glória que se antecipa para que nenhum dos discípulos se escandalizasse com a cruz. É o mesmo Pedro quem, comunicando-se a esta comunidade, também a nós, que somos sucessores desta comunidade, discípulos de Jesus Cristo, nos exorta à esperança quando nossos passos estão cansados e, sobretudo, a darmos ouvidos ao Espírito,
que nos esclarece a verdadeira doutrina e não outras doutrinas que não existiam até anteontem e não existirão amanhã, porque não tem a perenidade e a verdade da palavra de Deus, que é viva e que permanece. Aqui, o apóstolo, nesta segunda carta que lemos durante os últimos dias, está preocupado para que nenhum de nós se perca da reta doutrina, aquela recebida dos apóstolos, e que tenhamos uma maneira justa de interpretar as Sagradas Escrituras. Aqui, me seja permitido rapidamente mais um disclaimer. O apóstolo Pedro, nesta segunda carta, a ele atribuída, pode falar de algo que não era possível nas cartas do apóstolo Paulo. Ele refere-se às Sagradas Escrituras, falando tanto do Antigo Testamento, mas já de texto do Novo Testamento. É algo interessante aqui com respeito ecumênico, quando os nossos irmãos protestantes, seguindo Lutero, dizem sola a Escritura, ou seja, só a Bíblia basta. Estão dizendo, com todo respeito, segundo a tradição mais lídima da fé, uma asneira, porque a Escritura não pode ser luz apenas para si mesma. Ela precisa da interpretação da tradição que a antecede, porque antes de se formar as Sagradas Escrituras, há a tradição dos apóstolos, que é transmitida oralmente e que faz surgir a Escritura enquanto revelação constitutiva. E além da Escritura e além da tradição, é preciso o magistério, porque Deus continua inspirando pela graça do seu Espírito aos bispos particularmente, para que possam dar as interpretações atualizadas da doutrina sempre antiga e tão nova. A isso Pedro está se referindo ao falar das Escrituras. Já está recolhendo os ensinamentos de algumas cartas que possivelmente já estavam circulando, cartas do apóstolo Paulo, carta de Judas. Aqui me seja permitido fazer uma alusão, imagino que a carta aos Efésios, um pouco pelos temas que são abordados nesta segunda carta de Pedro, e está ele costurando, segundo a perspectiva da tradição e do magistério, para que haja uma justa interpretação. Bom, depois desta nossa aventura exegética, vamos da exegese também à hermenêutica. Vamos interpretar e aprofundar com uma atualização mais acurada à luz desta primeira leitura. Vamos ao versículo 12. Nele se diz: caríssimos. Caríssimos porque todos nós fomos amados, escolhidos, somos um objeto da afeição de Deus. A gente se vende por qualquer preço, né, nos nossos relacionamentos, sobretudo quando a gente não tem consciência do nosso valor. A gente se junta de pessoas, de namorada, de namorado, que não reconhecem nossa dignidade, não é? A gente se vende por qualquer preço. Não, nós somos comprados pelo sangue redentor de Jesus Cristo, por isso somos caríssimos. Esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Versículo 13. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra. Pedro vai ao coração deste anseio que todos nós temos à espera deste dia do Senhor, que é muito teorizado, melodicamente apresentado em peças muito especiais, por exemplo, da música. Nós temos um canto medieval que foi melodiado por Mozart, que diz a apresentação deste dia: dies illa, sovel século, est favilla, teste David concibila. Aquele dia, o dia em que o Senhor irá voltar para que possa se concluir a obra da redenção que iniciou-se na cruz. Portanto, a redenção que nos foi trazida por Jesus Cristo, a salvação que dele procede, está completa. Nenhum de nós tem que acrescentar mais nada. Jesus Cristo é nosso Salvador, ponto e basta. Não há nenhum outro nome no qual nós possamos ser salvos. Nem o nome do seu marido. Se você não acredita nisso, passadas as 2 horas de casamento, vai perceber que às vezes o casamento mais nos condena do que nos salva. Só o nome de Jesus é capaz de nos salvar. Não existe outro nome, nem sobre o céu, nem debaixo da terra, no qual nós possamos ser salvos.
estamos esperando então aquele dia em que esta salvação, que já foi manifesta e que está completa, há de se concluir. Neste dia, solvet séculum, todos os séculos, o tempo, o espaço, tudo há de se dissolver no fogo da conflagração. Nós, quando queremos renovar o pasto, e não façamos aqui nas imediações da Serra da Piedade, porque aqui não é lugar de pasto, não obstante um ou outro de vez em quando queira colocar fogo. Por que a gente coloca fogo? Porque é da destruição, é das chamas, é na medida em que a matéria orgânica se sedimenta, que a terra tem de novo a possibilidade de, nesses elementos destruídos, aurir a força de que necessita para fazer crescer a planta. Por isso que o fogo é também importante para o pasto. E até num dinamismo natural, não estou dizendo aqui de incêndios criminosos, pelo amor de Deus, é mês de junho de nós celebrarmos, inclusive, o nosso cuidado com a Mãe Terra, mas até o próprio cerrado tem essa força de renovação, né? As árvores do cerrado são próprias para isso. Vem o fogo, aí destrói tudo e ela fica toda seca. Depois de um tempo, ela toda se refaz, mais bonita e vicejante. Há um dinamismo, um ciclo da terra, para lembrar aqui o Rei Leão, o ciclo da terra. Portanto, Pedro está dizendo, assim acontecerá também. Nós estamos sendo purificados. Haverá um momento em que, purificados do fogo, o fogo da graça divina, surgirá novo céu e nova terra. E este será o dia do Senhor. E neste canto de Exíria se diz, teste David cum Sibila. Ou seja, tanto Davi, aquele que foi profeta no Antigo Testamento, portanto, um homem cujo coração foi lugar privilegiado da revelação de Deus, concedida aos judeus, tanto Sibila. Sibila é uma das profetisas pagãs, ou seja, uma daquelas que não teve acesso à revelação que Deus concedeu aos judeus, mas à revelação natural. Ou seja, tanto nas Sagradas Escrituras, lugar privilegiado da revelação sobrenatural, tanto na revelação natural que acontece na natureza e nas diversas profecias, inclusive dos pagãos, está testificado novos céus e nova terra. E é por isso que nós esperamos. Esta ansiedade vale a pena, porque ela não nos devora, porque esta ansiedade não é uma expectativa projetada sobre aquilo que a gente gostaria que o mundo fosse. É uma esperança. Vivamos da esperança, diz o apóstolo Pedro no versículo 14. O que esperamos é de acordo com a promessa, valiosa promessa, dizia Pedro, já nos primeiros versículos dessa segunda carta, novos céus e nova terra. Aqui, destaquemos, porque é importante este signo da promessa, este conceito que vai acompanhando todas as Sagradas Escrituras. Porque a promessa, as promessas, é o que vão dando coerência a tudo que vai acontecendo na Escritura. Abraão quer ter filho, mas a esposa tem útero seco e ele é um fracassado. Então a promessa vai ajustando para que Abraão não desista. O povo é raça eleita, será constituído como nação santa, mas experimenta a escravidão no Egito. É a promessa de Deus que vai lhes impulsionando até a terra da liberdade. Portanto, é a promessa de Deus, é confiando na promessa dele que tudo se ajusta. Então temos que ter fé na promessa. Andamos com fé, porque a fé não costuma falhar, nos ensina Gilberto Gil. Então, esta promessa é uma promessa valiosa. E por que Deus promete na Escritura? Porque Ele é o único capaz de prometer. Porque, primeiro, Ele é o único capaz de realizar. O marido promete, você fala assim, vai lá no supermercado e compra uma coisa. Aí, quando ele chega em casa, ele trouxe exatamente o oposto que você pediu. Então, nós, seres humanos, a gente não é capaz de prometer por muito tempo. As nossas palavras não são sustentadas pelas nossas ações. A gente promete e desmente. Deus não, Ele promete, porque a sua palavra não desce do céu sem realizar aquilo que prometeu. E por que Ele fica o tempo todo prometendo? Porque lá no início, no livro do Gênesis, o seu projeto foi obscurecido pelo pecado. Deus queria um céu e uma terra onde nós pudéssemos estar em paz com Ele, uns com os outros e com a criação. Por consequência do pecado e da desobediência, este projeto de Deus tem que se tornar uma promessa. Por isso que o Apocalipse
termina do mesmo jeito que começou o livro do Gênesis, falando de céu, de terra, falando de jardim, falando de encontro, falando de paz, porque aquilo que não deu certo como projeto irá dar certo como cumprimento da promessa. É a isso que está aludindo o apóstolo Pedro. E aqui prossigamos nossa leitura. O que nós esperamos é novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Esse é um conceito também muito interessante nas Sagradas Escrituras. Aqui, Tzedaká. O que é a justiça? A justiça significa a justa ordem, o sentido que Deus deu ao mundo. É como se nós pensássemos assim, pensa num trem, num metrô ou num trem urbano. Aquele, como ironizei ontem na missa da tarde, que sempre na época de eleição a gente fica esperando, né? Para poder sair do Barreiro, fazer compra lá no Metropolitan. Lá no shopping da estação, né? E é claro que você vai passar na Catedral Cristo Rei, né? Estamos todos à espera deste dia do metrô, trem urbano de Belo Horizonte. A segunda linha. Pensa nesse trem e nesse metrô. Se o trem urbano, ele sai do trilho, ele deixa de ser trem e vira sucata. Então, qual que é a liberdade do trem? É andar dentro do trilho, porque no momento em que ele sai do trilho, ele vira uma outra coisa. Vai causar acidente, as pessoas podem se machucar e por aí vai. Assim é a justiça de Deus. Quando Ele criou todas as coisas, as plantas, os animais, o ser humano, os astros, Ele deu sua justiça. Os céus proclamam a justiça. Então, todas as coisas têm uma ordem, têm um jeito de ser que foi desejado por Deus, que se reflete no ciclo do amanhecer e do entardecer, mas se reflete também nas nossas relações. E cada um de nós tem que se perguntar, como esposo, qual é a justiça que eu tenho que cumprir com a minha esposa? Como filho, qual é a justiça que eu tenho que cumprir obedecendo aos meus pais? Como padre, qual é a justiça que diz respeito ao dever de Estado que eu assumi naquele dia em que eu fiz uma besteira, tipo casamento, colocando a minha mão no meio da mão do bispo, dizendo, prometo respeito e obediência a ti e aos seus sucessores. Esse atual é uma maravilha, eu já estou com medo do próximo. Então é isso, justiça, um compromisso, um dever de Estado que todos nós assumimos, porque é desejo de Deus. E na Bíblia, a justiça sempre anda junto com a paz. Porque se não há justiça no casamento, se o esposo não entrega à esposa aquilo que lhe é devido, se o pai não entrega ao filho aquilo que lhe é devido, se o padre não colabora com o bispo como ele jurou e como lhe é devido, descarrilha o trem. Então, para que haja paz, para que haja o bem-estar, para que todos nós, apesar de nossas diferenças e nossos conflitos, trabalhemos juntos, é preciso que haja justiça. Por isso, a justiça e a paz se abraçarão, se beijarão, diz o Salmo 85. O Senhor nos dará tudo o que é bom, nossa terra nos dará as colheitas, a justiça andará à sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Então é a isso que Pedro está aludindo. Esta Tzedaká, que vai sendo apresentada ao longo das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, esta justiça que virá a nós quando o príncipe da paz puder reinar naquele dia. É um grande midrash, é uma grande hermenêutica o que Pedro está fazendo. E ele nos exorta à paciência, à perseverança, até com uma certa ironia, porque você sabe muito bem, eu adoro uma fofoca, que não é para a gente contar, é para a gente saber. Aludindo a trechos da Sagrada Escritura, Pedro diz no versículo 16 da primeira leitura que aqui foi suprimido. Olha, com paciência e com perseverança na verdadeira doutrina, vocês não se afastem da sabedoria dada, não. Inclusive, lê lá as cartas de Paulo, os trechos são meio difíceis da gente entender, mas perseverem nessa doutrina que vai dar certo. Nós vemos aqui, como nós sabemos, por fofoca, não é? Que o apóstolo Pedro tinha lá as suas dificuldades com Paulo. Então ele diz, olha, leiam, essa sabedoria está dada, tem lá umas coisas meio difíceis, mas pode seguir, cola com Paulo, que vocês brilham. Agora, lançamos o nosso olhar, por último, sobre o versículo 18, não é? Onde Pedro exorta que temos que crescer na graça e no conhecimento. A graça é o amor de Deus que vem a nós.
Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada, porque é a graça de Deus que é a força da nossa fraqueza. É o amor lá onde nós estamos cercados de desamores. A graça de Deus, ela suplanta aquilo que falta à fragilidade de nossa natureza. E temos que buscar também o conhecimento de Deus, ou seja, cada vez mais sermos nutridos de sua sabedoria para que a gente saiba como agir na procura, sendo alimentados por esta esperança. Por fim, o nosso olhar sobre o Evangelho, porque Cristo se encontra com homens desesperançados. Aliás, como é próprio dos fariseus e das pessoas arrogantes, homens que confiavam apenas em si mesmo e não tinham espaço para a graça divina. Homens obsessivos. Lá onde há alguém obsessivo, significa que há uma falta. Os fariseus, por ironia, diz Marcos no versículo 13, com muita sutileza, mas também uma fofoca, ele diz que os fariseus estão andando junto com os partidários de Herodes. Para você entender como que isso é impossível, é tipo você passar a gostar de sua cunhada. Quer dizer, no fim do ano, tudo bem, mas o tempo inteiro é um pouco complicado, dependendo do estilo da cunhada. Aí Marcos está dizendo, os fariseus passaram a andar juntinho com os partidários de Herodes. Por quê? Porque eles estavam tramando contra Jesus. Aí vem até Jesus dizendo, mestre, tu és verdadeiro, não dá preferência de ninguém, ensinas o caminho de Deus. É sempre assim, né? Quando nós estamos diante de uma pessoa falsa, ela é sempre bajuladora. Toma cuidado, viu? Se você tem um subordinado, uma pessoa que diz sempre aquilo que você quer escutar, que é o funcionário perfeito, pode ficar tranquilo que cedo ou tarde ela vai picar seu calcanhar. Ah, mas vai, sempre vai. Como diz Shakespeare, os bajuladores são como frutas com semente que um bugio traz na boca. São os primeiros que a gente engole e os últimos que a gente cospe. Aqui vão os bajuladores até Jesus dizendo, a gente tem que pagar imposto para quê? Claro que eles sabiam, os fariseus eram os primeiros a ter raiva do jugo do imperador, mas eles se unem com os partidários de Herodes para colocar Jesus à prova. E Jesus diz, hipócritas, hipocrités do grego, homens que se escondem do juízo, da justiça de Deus. E Jesus canta a música de Maria Bethânia, né? Recôncavo e convexo. Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo. Jesus, numa parábola, certamente escutando bastante música de Maria Bethânia, atravessa e diz, de quem é o rosto na esfinge? Uai, de César. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aqui vemos a máxima justiça. Em primeiro lugar, não temos que dar pérolas aos porcos, nem nos preocupar com as pessoas que, com os seus ressentimentos e os seus fantasmas, perseguem, dissimulam, acusam e ferem. A eles o que é deles, aos porcos, os porcos. Ao mesmo tempo, nós pertencemos a Deus, estamos guardados para a sua salvação, para a sua justiça. Portanto, mesmo em meio a tribulações, não desanimemos. No tempo oportuno, o Senhor fará a sua justiça, porque a César o que é de César. Nós pertencemos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus as preces. A nossa